Glória a Deus, né? Que bom começarmos, a gente sempre diz isso, que privilégio começarmos a semana na presença do Senhor, junto com a família da fé. E eu quero saudar todos vocês que nos visitam, que Deus abençoe muito. Hoje nós temos aqui também os nossos familiares, que bom que eles puderam estar conosco, são muito bem-vindos e queremos que voltem sempre. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Todos os nossos irmãos que estão retornando também, que bênção ter vocês aqui, estarmos juntos, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje nós vamos ler a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, nós vamos meditar na palavra do Senhor, e eu quero convidar vocês agora a lerem junto conosco esse versículo. Nós vamos ler algumas passagens bíblicas nessa noite, mas principalmente esse, gostaria que lêssemos todos juntos. Eu acho que dá para a gente projetar, dá? A gente vai projetar, porque assim lemos todos na mesma versão. Vamos ler prestando muita atenção naquilo que esse versículo nos diz. É um versículo tão curtinho, mas que tem uma verdade tão preciosa para nós. 1 Coríntios 4, verso de número 20. Já dá para lermos? A hora que a gente puder, vamos ler todos juntos esse versículo que vai direcionar a nossa meditação nessa noite, a nossa reflexão. Vamos ler, queridos? Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Mais uma vez, é que todo mundo está de máscara, né? Abafa assim um pouquinho, mas a gente vai ler realmente com muita atenção no que esse versículo nos diz. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder, de poder. Nós estamos vivendo e estamos cada dia meditando e aprendendo mais sobre aquilo que o Senhor tem nos direcionado, que é viver o amor como um estilo de vida. E o Senhor tem nos ensinado, tem nos guiado e tem nos encorajado, e nós estamos cada dia mais juntos nesta visão, cada dia mais alinhando aquilo que o Senhor tem nos dito a respeito deste estilo de vida, desse modo de ser. E nós estamos compartilhando e refletindo desde o primeiro domingo de fevereiro, desde a semana passada, sobre essa busca e essa necessidade de um avivamento sobre nós. O avivamento que pode apenas ser produzido através do poder do Espírito Santo. E nós estamos, então, nesse processo de busca, nessa entrega, porque nós entendemos que temos essa necessidade. E nós iniciamos fevereiro falando sobre a oração. Nós vimos a semana passada sobre os temas, né? Eu oro porque há necessidade de mudanças. Também vimos, eu oro porque eu quero um avivamento pessoal. Eu oro porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho, nós falamos do porquê é tão importante a oração. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre como a palavra de Deus nos diz que a nossa oração deve ser. Como então orar? Nós já vimos o porquê é tão importante, mas hoje o nosso objetivo é realmente trazer a nossa memória, né? Tirar a poeira daquilo que nós já sabemos, do como orar. Como orar? Minha primeira pergunta aqui é, você gosta de desafios? Porque vocês viram aí que nós vamos ter 3 desafios, nós vamos falar sobre 3 desafios, e o primeiro desafio é a oração.
E por que eu falo que é um desafio, meus irmãos? Na verdade, como cristãos, o tempo todo nós estamos enfrentando desafios, o tempo todo. Mas eu quero, aliás, pensar com vocês sobre desafio no que diz respeito a uma situação que precisa ser vencida, superada, conquistada ou administrada. Então, vamos começar a pensar nisso. Desafios como situações que precisam ser superadas, conquistadas, vencidas ou administradas, não é? Então, como cristãos, hoje, o nosso maior desafio é compreender a necessidade da oração. Nosso maior desafio é esse. Nós já sabemos o porquê é tão importante orar, mas hoje nós vamos falar então sobre como orar. Uma oração perseverante, específica, uma oração confiante, fervorosa e uma oração também agonizante. O que significa isso? Uma oração que de fato sente a necessidade do momento e que na presença do Senhor consegue compreender o quanto nós necessitamos dele, né? Uma oração que tem realmente comunhão, unidade. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero compartilhar com vocês o que um evangelista, pastor e educador chamado Torrey, ele diz o seguinte, olha, presta bastante atenção nisso. Sem dúvida, um dos grandes segredos que explica a insatisfação, a superficialidade e a falta da realidade na maioria daquilo que atualmente chamamos de avivamentos, é que há uma dependência muito maior da engenhosidade do homem do que do poder de Deus recebido através de uma oração fervorosa, persistente e confiante. Então veja bem, nós vamos começar essa reflexão meditando um pouquinho nessa frase deste pastor, deste educador, deste evangelista, que ele diz o seguinte: se nós necessitamos tanto do poder de Deus, se nós, aliás, necessitamos tanto desse avivamento, desse derramar do Senhor sobre as nossas vidas, algo está fora do eixo. E ele vai dizer aqui que é porque a nossa geração tem buscado muito mais a engenhosidade do homem, né, do ser humano, do que tem buscado o poder de Deus. E se nós continuarmos aqui nessa linha de pensamento, ele vai dizer o seguinte: o lema dos nossos dias hoje é trabalho, 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 enquanto na verdade nós precisamos cada vez mais de oração, oração, oração. Será que a gente podia parar essa reflexão aqui? A gente podia até discutir e conversar um pouco mais sobre isso. Será que realmente este educador e esse pastor, esse evangelista, ele está nos desvendando uma realidade? É assim ou não é nos dias de hoje? Nós temos vivido esse tempo em que a palavrinha de ordem tem sido realmente essa: trabalho, trabalho, trabalho. Enquanto, na verdade, o Senhor está nos chamando a atenção que o quanto precisamos de avivamento. Então, na verdade, a palavrinha de ordem nossa aqui deve ser oração, oração, oração. Esse educador vai dizer que foi uma grande engenhosidade de Satanás quando ele colocou no coração da igreja que a oração já não é a prioridade. Um dia eu estava aqui na igreja à tarde e eu
recebi um pastor muito querido, um senhor, uma pessoa maravilhosa, e ele me disse assim: olha, Cláudia, vou te falar uma coisa. Eu tinha na minha igreja uma reunião de oração à tarde, só com umas mulheres, com algumas senhoras. Mas acho que isso vai fazer uns 6 anos, uns 7 anos mais ou menos. E ele falou assim: mas a gente tinha uma reunião de oração, nós tínhamos alguns encontros semanais, tínhamos o culto no domingo e tal. E eu conversei com essas mulheres e eu disse assim para elas: olha, acho que é melhor que a gente não faça essa reunião, porque a gente já tem tantas outras atividades. E ele disse assim: foi a pior coisa que eu fiz. Eu precisava ter deixado só aquela reunião de oração, mesmo que eu mudasse todas as outras coisas. Então, meus irmãos, eu acredito que nós precisamos repensar. Nós precisamos repensar. Se o mundo precisa nesse momento de uma intervenção do Senhor, se a sua família precisa, se a igreja precisa, se tantas pessoas que nós conhecemos, tantas circunstâncias na nossa vida, pela engenhosidade humana, não vai dar certo. Então nós precisamos cada dia repensar, e não só repensar, mas começar a agir. Se nós cremos que a oração é tão importante, necessária, fundamental, por que ela não está ocupando o primeiro lugar das nossas vidas? E nós precisamos pensar sobre isso. Por quê? Porque quando lemos a palavra do Senhor, nós vemos que é exatamente isso, o centro de tudo, o mover do Senhor sobre a igreja acontece por meio da oração. Você acredita nisso? Amém? Podem dizer um amém aí? Glória a Deus por isso. Nós, quando estudamos sobre os avivamentos, e nós vamos ver um pouco sobre isso, nós vamos descobrir que sempre houve ali, no meio daquela multidão que estava tão distante, na verdade parecia presente, mas não estava. Mas sempre houve ali um Jacó, né, que lutou com Deus. Sempre houve ali um Elias, né, que estava ali curvado, buscando em oração insistentemente a presença do Senhor. Então, queridos, em nome de Jesus, nós precisamos ter e assumir esse desafio da oração. Vamos entrar nessa juntos? Vamos nos ajudar? Vamos nos incentivar? Porque nós precisamos voltar a orar e colocar a oração como um desafio que nós vamos vencer, nós vamos colocar como prioridade na nossa vida. Lá na época de Ezequiel, o próprio Deus vai fazer um clamor, e ele diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e que se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel 22:30. Ou seja, o próprio Deus faz aqui, né, um clamor, uma reflexão, para nós pensarmos se os olhos do Senhor hoje têm buscado aqueles que clamam em favor desta terra que nós vivemos. Ele tem encontrado? Em nome de Jesus, sim, né, meus irmãos? Porque nós vamos nos levantar e nós vamos nos posicionar em oração. Qual é o nosso foco? Qual é o nosso foco? Qual é a direção que o Senhor tem para nós? Vivermos o amor como um estilo de vida. Qual é a nossa missão como igreja? Vamos falar juntos? Amar e servir. Se nós queremos de fato cumprir o nosso propósito, nós precisamos de poder. Por quê? Como é que nós lemos lá no início? Será que a gente pode ler junto de novo? Dá para pôr aí rapidinho? Vamos ler de novo. Por quê? Por que nós precisamos de oração? Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Vamos ler juntos? Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de
poder. Então a nossa grande necessidade não são metodologias mais, mas a nossa grande necessidade é a oração. É a oração comunitária, é a oração com um propósito definido. O Senhor tem nos dado esta direção, nós precisamos orar juntos por um mesmo propósito, caminharmos na mesma direção. Então hoje nós vamos falar aqui um pouquinho, como é que nós vamos orar? Como orar? Primeiro ponto que a gente vai refletir aqui é que a nossa oração precisa ser uma oração corajosa. Quem aqui é corajoso? Nós somos corajosos, em nome de Jesus. Como é uma oração corajosa? Uma oração corajosa é uma oração que coloca expectativa na ajuda de Deus. Quando você tem expectativa na ajuda de Deus, você tem coragem de avançar. Porque você sabe que Deus vai vir ao seu socorro. Você crê, você sabe que Ele vai intervir. A oração corajosa é uma oração perseverante. É uma oração que não para na metade. Será que a gente vive nessa geração que começa e não termina? Não é? Diz um escritor que nós precisamos ser aqueles que não só têm iniciativa, mas que têm acabativa. Porque a nossa geração é uma geração que começa e não termina. Então, uma oração corajosa é uma oração perseverante, é uma oração que vai em frente, uma oração que não para no meio do caminho. Amém, queridos? Vamos nos posicionar como aqueles que têm uma oração corajosa. Nós precisamos permanecer até que o poder do Senhor seja derramado. E é por isso que eu clamo ao Senhor que Ele arranque todo tipo de desânimo do nosso coração. Porque a nossa oração deve ser uma oração corajosa. Uma oração realmente que tem expectativa na ajuda de Deus. Uma oração perseverante. Todos nós aqui já ouvimos falar sobre o avivamento na Coreia do Sul. O avivamento na Coreia do Sul começou com algumas pessoas orando ao meio-dia. E essas pessoas ali, quando estavam orando, intercedendo, 1, 2, 3, 30 dias de oração. E o que aconteceu? Nada. Aí alguém disse assim, vamos parar porque não vai adiantar. E aquelas pessoas que estavam ali disseram, não vamos parar, vamos continuar até que o Senhor derrame do seu poder. E o Senhor traz um avivamento que continua até hoje. Nenhuma igreja na Coreia do Sul é organizada sem que haja quantas reuniões de oração por dia? Pelo menos uma por dia, é isso mesmo. E em algumas tem 4 reuniões de oração por dia, até os dias de hoje. E esse país avança com muitas vidas se entregando a Jesus, muitas famílias sendo restauradas. E o mundo tem conhecido o Evangelho por meio do avivamento, por meio das orações daqueles cristãos que estão na Coreia do Sul. Queridos, a grande questão é que nós não sabemos o tempo de Deus, mas nós sabemos que Deus é um Deus que responde, um Deus que age, um Deus que vem sobre nós. Então, a oração corajosa, o que ela é mesmo, irmãos? Cheia de expectativa que Deus vai agir. A oração corajosa é perseverante, mas a oração corajosa também tem uma outra circunstância. Ela é ousada. Diga assim, ousada. Nós precisamos ser ousados nas nossas orações. Porque a oração ousada, ela está fundamentada nas promessas de Deus. Quando nós oramos de uma forma ousada, nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, eu creio nas tuas promessas, eu estou buscando aquilo que o Senhor prometeu para mim.
Portanto, queridos, não tem como errarmos. Quantas vezes a nossa mente está confusa e nós deixamos de orar, porque Deus não marca, né, irmãos, o tempo, o dia. Ele tem compromisso conosco, Ele estende as suas mãos sobre nós, mas nós não sabemos quando Ele vai agir. No entanto, a nossa oração deve ser ousada, porque nós cremos no poder que há no nome de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. O que o diabo vem para fazer? Roubar, matar e destruir. E o que Jesus veio fazer? Ele veio justamente destruir as obras do diabo. Nós lemos lá em 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Aí ele diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então tenhamos ousadia na nossa oração e vamos dizer: Jesus já se manifestou para destruir as obras de Satanás na minha família. Então aqueles que estão longe de Jesus, eles vão se aproximar do Senhor. Repreenda toda a ação de Satanás na sua família, repreenda toda a ação do inimigo contra a sua vida, porque essa é a vontade do Pai para nós. Essa é uma oração ousada, orar nas promessas do Senhor. Amém, queridos? Não vamos desistir, em nome de Jesus. Nossa oração precisa ser uma oração corajosa, corajosa. Quantas vezes nós estamos nos sentindo acuados, mas a palavra do Senhor diz que a igreja é aquela que não fica acuada, avança, porque ela crê nas promessas do Senhor. Então, em nome de Jesus, vamos nos posicionar assim, vamos agir, vamos orar corajosamente. A oração é um ministério invisível, parece solitário, mas o Senhor sempre está presente conosco. O Espírito Santo é aquele que está conosco. E a oração é desenvolvida na cooperação e na companhia do Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja orando por tantas pessoas há tanto tempo e não veja alguma mudança. Talvez você esteja pensando em desistir. E aí eu quero dizer, não desista de orar. Não desista, não vamos desistir da missão e do propósito que Deus tem para nós. Nós vamos nos unir num propósito de orar corajosamente, e eu creio que o Senhor vai trazer esse avivamento sobre as nossas vidas, um avivamento pessoal, um enchimento do Espírito Santo pessoal, mas comunitário também, e nós vamos cumprir o nosso propósito de amar, de servir, de viver o amor como um estilo de vida, de acordo com a vontade do Senhor. E quando o Senhor nos chamar, a gente vai dizer com alegria, né? Combati o bom combate. Fiz aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Então, queridos, em nome de Jesus, quando você chegar na sua casa, sabe aquela listinha de nomes que você colocou? Aquelas pessoas que você está orando por elas. E você diz assim: nossa, Senhor, faz tanto tempo que eu quero ver uma mudança aqui. Continue orando corajosamente. Continue orando ousadamente nas promessas do Senhor, porque a Bíblia diz que é vontade do Senhor que as famílias sejam abençoadas, que vidas sejam libertas de qualquer tipo de opressão. Então, em nome de Jesus, esse avivamento vai chegar sobre nós, vai chegar sobre você, sobre a sua família, sobre a nossa cidade e até os confins da terra, onde o Senhor nos permitir chegar. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 4, porque as armas da nossa milícia, diz Paulo, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. E que fortalezas são essas? Fortalezas espirituais. Tudo na nossa vida se discerne espiritualmente. E a nossa maior arma, né?
A arma secreta do cristão é a oração. É a oração. A gente lê aqui em Atos que a igreja primitiva, ela conhecia o segredo de vencer os momentos mais difíceis. O que é que eles faziam? Se uniam em uma oração corajosa. Se uniam em oração. E eles iam obtendo as suas vitórias e as suas conquistas de joelhos. Hoje a nossa necessidade como igreja é voltar aos nossos encontros, reuniões, ou ao nosso tempo juntos de oração. Amém? Quem diz amém, diz assim, seja. E nós somos a igreja, então nós estamos assumindo esse compromisso juntos, amém? Oh, glória a Deus. A nossa oração é uma oração corajosa, cheia de expectativa, uma oração perseverante e uma oração ousada. Mas a nossa oração também precisa ser apaixonada. Isso mesmo. Apaixonado. O que é que você faz quando você está apaixonado? Né? Todo mundo já sabe. Posso ir para o próximo ponto, né? Uma oração ininterrupta. Uma oração que nos dedicamos. Não é? É isso que nós precisamos. Nós, meus irmãos, precisamos nos lembrar de algo. A oração é exaustiva. Você trabalha 8 horas por dia, 12 horas por dia, mas não tem dificuldade de orar 1 hora? Sim ou não, irmãos? A oração é exaustiva. E nós precisamos nos lembrar disso. Meu Deus, eu preciso desta oração apaixonada. Apaixonada. É aqui que nós precisamos nos levantar e nós precisamos ter resistência e resiliência. Porque nós fazemos tudo, mas nós sempre estamos exaustos quando chega o período da oração. Então nós precisamos ter esta oração apaixonada. Você se lembra de Jesus no Getsêmani? Como foi? Eu vou ler para vocês em Lucas 22, 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Como foi a oração de Jesus? Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Olha como ele estava, queridos. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes: levante-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. O texto vai nos dizer que Jesus aqui suava. E, gente, a gente sabe que nesse momento estava muito frio. Muito frio. Uma outra passagem vai falar sobre isso. Quando eles estão ali se aquecendo na fogueira. E Jesus suava. Começou a suar e a suar tanto que ele começou a suar sangue. Ele começou então a chorar. E o texto diz que ele chorava compulsivamente. Ou seja, essa é a oração apaixonada. É uma oração que ama tanto, que sabe tanto da missão e do propósito que tem, que sente a agonia. A agonia. Isso é uma oração agonizante. Nós precisamos ter esta oração na presença do Senhor. Uma entrega genuína, uma entrega total. Nós precisamos colocar a nossa energia na oração, a nossa força, a nossa alma. Então a nossa oração deve ser uma oração, o quê?
apaixonada. Apaixonada que se entrega. E é uma oração apaixonada, é uma oração, além de ser esta oração ininterrupta, é também uma oração incansável. Incansável. Deixe-me lembrar vocês de uma parábola que Jesus contou sobre um homem, está lá em Lucas 11, dos versos 5 a 13, quando um amigo recebe um hóspede e ele não tem pães. E ele vai até a casa de um outro amigo e diz assim: empreste-me 3 pães, porque um amigo chegou de viagem e eu não tenho nada para oferecer. E aí então, o que estava dentro da casa responde: não me incomode, a porta já está fechada, meus filhos já estão na cama, eu não posso me levantar e dar o que você me pede. E ele diz assim então, e aí o texto continua dizendo: eu lhes digo, embora ele não se levante para dar o pão por ser amigo, ele vai se levantar por causa da importunação. Então a nossa oração, quando é apaixonada, ela deve ser também uma oração incansável. Incansável. Aquela parábola que Jesus contou, esta parábola, está nos dizendo isso. Jesus está dizendo de uma forma, usando um contraste aqui, porque ele está querendo dizer: olha, aquele homem estava dormindo, mas Deus nunca dorme. Não dormita o guarda de Israel. Ou seja, a nossa oração, ela deve ser incansável. E ele vai terminar dizendo: qual pai entre vocês, se o filho pedir peixe, vai dar cobra? Se pedir ovo, vai dar escorpião? Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagine o pai que está no céu. Então ele está dizendo que a nossa oração apaixonada deve ser uma oração incansável, incansável. Deus é maravilhoso, queridos, e nós precisamos nos lembrar disso. Pai, o Senhor está nos ensinando. George Miller, ele registrou mais de 3.000 orações respondidas e 2 orações que não foram respondidas. Uma delas, duas pessoas, amigos por quem ele intercedia, que não se converteram. Só que no dia que ele morreu e um deles ficou sabendo da morte de George Miller, se converteu. E o outro se converteu no velório. Então, queridos, o Senhor sempre responde às nossas orações. Um dia desses eu estava conversando com uma senhora já, e ela me disse o seguinte: eu e meus irmãos nunca tivemos amizade enquanto os meus pais eram vivos. Minha mãe sempre orou por nós, sempre orou por nós. Nunca fomos amigos. E hoje, depois que os pais faleceram, eles são amigos inseparáveis, estão juntos para tudo. Ou seja, a mãe não viu a resposta da oração, mas Deus deu uma resposta, não deu, meus irmãos? Então, queridos, o Senhor sempre vai dar uma resposta para a sua oração. Ele nunca vai nos deixar sem resposta. Então continue orando, em nome de Jesus, Deus responderá a sua oração. Charles Finney vai registrar a história de um homem muito doente, enfermo, que ele não podia fazer absolutamente nada que não fosse orar e interceder. E a história conta que avivamentos brotavam por conta da oração daquele homem. Que ele não podia se mover, ele não podia estar em nenhum lugar, mas ele podia orar apaixonadamente. John Knox, a rainha, quando nós lemos a respeito de John Knox, a rainha tinha mais medo, ela dizia: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que todos os exércitos poderosos da Europa. Era uma oração apaixonada e ele dizia: Senhor, todos nós conhecemos essa oração de John Knox: se o Senhor não me der a Escócia, eu morro. Né? Uma oração apaixonada, um desejo
de ver o derramar do Senhor realmente sobre a vida das pessoas. Amém, queridos? Está com saudade de Jesus? Esses dias eu tenho ouvido muitas pessoas falarem isso. Eu estou com saudade de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele está voltando. Ele está às portas. E Ele está ornamentando a igreja. E uma das coisas que Ele está é nos despertando para a oração. Nos despertando para orar. Então a nossa oração, ela precisa ser uma oração apaixonada. Amém? Glória a Deus. E nós vamos aqui ver também que a nossa oração precisa ser uma oração específica. Uma oração específica. Como é uma oração específica? É uma oração cheia de fé. Cheia de fé. Hebreus 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, uma oração específica é aquela oração cheia de fé. Você sabe que Deus pode fazer, pode agir. E você vai orar especificamente por aquilo que você está necessitando. O que é que nós estamos pedindo especificamente para o Senhor? Senhor, faz de novo no nosso meio o que o Senhor já fez em outro momento. Traz um avivamento no meio da igreja. Traz uma igreja que te ama sobre todas as coisas. Uma igreja zelosa por cumprir o propósito do Senhor. Aonde o Senhor nos colocar. Aonde o Senhor nos direcionar. Nós lemos em 1 Samuel capítulo 1 o exemplo de Ana. Ana foi uma mulher que teve uma oração específica. Ela sabia quem Deus era na sua vida e ela colocou diante do Senhor, especificamente com total ousadia. Ela disse, Senhor, e com fé, eu sei que o Senhor pode fazer isso. Ela abriu o coração na presença do Senhor. Ela tinha um coração quebrantado, cheio de fé. Então, uma oração específica é uma oração que sabe aonde vai. Vai aos pés do Senhor para buscar a vontade do Senhor. Sabe, meus irmãos, a oração específica nos molda. A oração específica nos muda, né? E nós precisamos desse moldar do Senhor nas nossas vidas. Mas sabe que nós temos aprendido? Que o moldar do Senhor nas nossas vidas não é um castigo. Na verdade, é nosso aliado. Quando Deus está nos moldando, né, o Senhor está nos dando ali um aliado. Né, essa entrega nossa, esse nosso desejo de ver Deus nos moldando para sermos aquilo que Ele quer que sejamos, faz toda a diferença na nossa vida e nos promove para vivermos o propósito que Deus tem para nós. Amém, queridos? Vamos nos lembrar disso em nome de Jesus. Uma oração específica é uma oração cheia de fé e é uma oração que abre caminhos para que o Espírito Santo de Deus nos molde dentro da sua vontade. Qual é o nosso desafio? Oração. Nosso primeiro desafio, semana que vem nós temos outro desafio. A oração é o primeiro desafio que nós precisamos pensar. Hernandes Dias Lopes vai escrever o seguinte: nossa vida não é um parque de diversão, é um campo de batalha. E nós precisamos saber que toda vez que nós nos posicionamos em oração, que nós decidimos orar, nós vamos ter levantes contra a nossa vida. Nós vamos ter levantes, mas nós precisamos nos lembrar que os sofrimentos momentâneos, como está escrito em 2 Coríntios 4, 17 e 18, os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Algo incomparável, queridos. Então, nunca desista de orar, amém?
Não desista, não desista, não perca o foco. Venha junto nesta visão, neste caminho, nesta direção que o Senhor nos tem dado. E a direção para o Senhor para nós do Senhor, esse primeiro desafio é a oração. É estarmos juntos em oração, dentro daquilo que o Senhor tem nos direcionado. Talvez você já tenha ouvido, porque este exemplo foi até compartilhado, né? Saiu em tantas notícias, mas eu vou ler aqui para vocês algo que é muito interessante a gente pensar sobre isso. Certo frequentador de uma igreja, ele escreveu para um editor de jornal, dizendo o seguinte: não faz sentido ir para a igreja todas as semanas. Não faz sentido. Ele diz assim: eu tenho ido à igreja por 30 anos. E durante esse tempo, eu ouvi uns 3.000 sermões. Mas, por minha vida, eu não consigo lembrar nenhum desses sermões sequer. Assim, eu penso que eu estou perdendo meu tempo. E todos os pastores também estão desperdiçando seu tempo pregando estes sermões. Essa carta, então, ela alcançou um grupo tão grande de pessoas, e tantas pessoas começaram a fazer comentários sobre isso, até que uma pessoa comentou o seguinte, enviou o seguinte argumento: eu estou casado há 30 anos, e durante esse tempo a minha esposa deve ter cozinhado umas 32.000 refeições. Mas por minha vida, eu não consigo me lembrar do cardápio de nenhuma dessas 32.000 refeições. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram e me deram força, a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se a minha esposa não tivesse me dado essas refeições, hoje, fisicamente, estaria morto. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha fome espiritual, eu estaria hoje morto espiritualmente. Eu só quero dar um exemplo aqui, meus irmãos, que muitas vezes parece que a gente não está vendo o agir do Senhor. Nós muitas vezes achamos que oramos, nos cansamos. Como eu disse, a maioria das pessoas cansam de orar. A maioria das pessoas trabalham 12 horas hoje por dia, mas não conseguem orar 1 hora. É exaustivo. Por quê? Porque talvez nós não estejamos entendendo o propósito maior, o significado da oração. É mais ou menos como aquelas pessoas, como diz lá em Provérbios ou em Eclesiastes, que diz: você precisa afiar antes o seu instrumento, antes de trabalhar com ele, né? Eu gosto muito de contar o exemplo de um vendedor da Duratex, né? O símbolo do rinoceronte é a Duratex, eu sempre esqueço o nome. Mas isso me inspira, porque ele alcançou as vendas em 3 regiões do nosso país e foi chamado para dar um testemunho. Quais são as estratégias que você usa? E ele disse o seguinte, que todos estavam lá num jantar esperando, né? Qual seria a estratégia que ele tinha de vender tanto? E ele disse o seguinte: eu chego nos hotéis, entro no quarto e faço uma oração. E peço para o Senhor, tenho um tempo de oração pelos meus clientes, pela direção de Deus, por tudo que eu vou fazer. Essa foi a palestra que ele deu. Ou seja, o Senhor está nos dizendo que quando nós oramos, nós somos mais certeiros. Quando nós oramos, nós alcançamos o propósito com muito mais eficiência. Nós acertamos o foco. Nós não nos desgastamos tanto. Amém, queridos? Então talvez você pense: eu estou esperando aquele emprego tanto tempo, eu estudei tanto. Ou você pode pensar assim: Senhor, eu estou esperando tanto aquela pessoa, aquela necessidade, aquela circunstância. Por favor, não ache que Deus não está ouvindo a sua oração. Lembre-se que Ele está ouvindo, mas todas as coisas na nossa vida colaboram para o nosso bem. E Deus sabe do momento certo, exato. Talvez nesse momento seja a hora de você ter essa oração específica. Uma oração específica, cheia de fé.
abrindo a oportunidade do moldar de Deus na sua vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor derrame sobre as nossas vidas e complete de uma forma tão perfeita como só Ele pode fazer esta mensagem. Vamos ficar com este desafio. Qual é o nosso desafio, queridos? Oração. Qual é o nosso desafio? Oração. E como? Uma oração corajosa. Vamos repetir? Oração corajosa. Oração apaixonada. Oração apaixonada. Oração específica. Oração específica. Vamos orar corajosamente, com expectativa, com perseverança, com ousadia. Vamos orar apaixonadamente, ininterruptamente, ousadamente. Vamos orar especificamente, cheios de fé e permitindo que Deus realmente nos molde, nos rendendo ao moldar do Senhor, né? Ao mover do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus, para cumprirmos a nossa missão, para cumprirmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém, queridos? Glórias sejam dadas ao Senhor. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Quero que você ore agora, você e Deus. Fale com o Senhor. Abre o seu coração e fale com o Senhor. Fale, Pai, em nome de Jesus, é verdade, Senhor. O Senhor está me mobilizando, o Senhor está mexendo comigo. Eu preciso mesmo, Senhor, desse teu derramar sobre mim. Eu quero viver o amor como um estilo de vida. Eu preciso de um avivamento. Eu quero, Senhor, me comprometer com o Senhor acima de tudo. Eu quero me comprometer com a minha família da fé. Senhor, tira todo tipo de tristeza dos corações nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Tira o desânimo, tira, Senhor, a falta de foco. Fortalece, Senhor, a nossa vida, fortalece a nossa família na fé. Nos fortalece, ó Deus, dentro do teu propósito maior que é a oração. Não nos deixe desistir de orar pela família, pelos amigos. Dá-nos uma postura de servos e servas do Senhor, que buscam mais o teu poder. É oração e oração e oração. E como diz a tua palavra, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E o poder é derramado por meio da entrega, da renúncia, da fé. Aleluia, Senhor. Vem sobre nós nessa noite. Vem sobre nós, ó Pai. Traz um avivamento, enche-nos do Espírito Santo. É tudo o que precisamos, que necessitamos, ser cheios do teu Espírito, para que o nosso eu caia por terra, para que vivamos os propósitos do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. O nosso maior desafio é a oração. Nosso maior desafio é a oração. Esse é o nosso clamor, ó Deus. Não nos deixe mais, ó Pai, ter os nossos ouvidos tapados, muitas vezes, ó Deus, por setas que Satanás lança sobre nós. Muitas vezes a nossa visão, estamos cegos, com a mente cauterizada, achando que tudo é mais importante, ó Deus. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, do teu povo. Traz sobre nós esse avivamento. Molda-nos, ó Deus. Transforma-nos. E onde formos, que o teu poder esteja sobre nós. Dá-nos discernimento para viver esse tempo. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Esse é o nosso clamor. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Abençoe, ó Deus, abençoe a todos que nos ouvem. Levanta, Senhor, aqueles que estão desanimados, talvez estão afastados da casa do Senhor, talvez estão afastados, ó Deus, precisam ser renovados, precisam, ó Deus, se lembrar que o Senhor os está chamando, que o Senhor tem um propósito na vida de cada um.
Senhor, se existe alguém nessa noite nos ouvindo, com o seu coração tão preocupado, pensando em desistir até mesmo da própria vida, Senhor, tira esses pensamentos negativos, pensamentos, ó Deus, de morte, de destruição, tira o desânimo, ó Deus, e traz vida, porque onde o Senhor chega, chega vida, chega paz, chega novas oportunidades. Eis-nos aqui, Senhor, para cumprir o teu propósito. Nos fortalece, nos dá visão que vem do alto, em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração e o nosso clamor. Amém, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.